Hoje nós estamos aqui para entrevistar o CHTS e descobrir um pouco mais sobre esse mundo do rap. Bom, primeiramente eu gostaria de te dar as boas-vindas. Salve. E esperar que você tenha sido muito bem acolhido aqui. E primeiramente, eu gostaria de te perguntar um pouco sobre a sua história e um pouco sobre a sua história com a música, especificamente com o rap. E eu queria saber de onde começou o seu gosto pela música ou pelo rap especificamente. Em primeiro lugar, satisfação, obrigado aí pra gente estar tendo essa voz, falar um pouco sobre o rap, principalmente o rap goiano, é um lugar onde a gente não tem muita voz para se comunicar com as pessoas. A nossa mídia é bem reduzida, né? Então é muito importante a gente ter esse espaço. O rap ele começou na minha vida depois de uma fase que a minha juventude foi bem complicada. Eu tive muitos problemas com o crime, com as ruas, e eu acabei saindo muito cedo da casa dos meus pais. E eu, morando sozinho ali com meus 18 anos, comecei a ter necessidade de falar um pouco comigo mesmo. E aí eu comecei com essa ideia de escrever músicas. Eu já tinha escrito algumas músicas de funk quando eu era mais novo, mas era algo muito assim, sem pensar mesmo. Mas nessa fase o rap entrou na minha vida meio que como uma forma de eu tentar me livrar daqueles caminhos onde eu estava percorrendo naquele momento. Então, uma das maneiras que eu busquei fazer foi mudar um pouco a minha rotina. Mudar um pouco as coisas que eu fazia naquele momento. Então o rap começou assim. Então eu comecei a escrever, comecei a fazer uns sons ainda sem teoria musical, sem saber como produzir, sem saber como fazer nada. E isso aconteceu ali por volta de 2015, 2016. Então o rap ele veio mesmo na minha vida como uma salvação para me tirar daquele caminho que eu estava seguindo naquele momento. Então eu agradeço muito ao rap por ter salvado a minha vida, assim como salvou de outros aí também, né? O hip hop. Você acha que o rap... Você acha que o seu rap que você criou, você acha que veio do seu cotidiano, da sua experiência de vida? Ou você acha que foi algo que você pegou referências em outros lugares e trouxe pra você? O rap ele é uma grande evolução, né? Como artista, você às vezes começa de um jeito, vai aprendendo como funciona o jogo e depois vai se modificando. Eu, no começo, eu tinha muitas experiências assim, pessoais, talvez até demais, que às vezes não se conectavam com as outras pessoas. Depois passei a viver um momento onde eu pegava muitas referências de outros artistas que eu acompanhava. E na minha última, assim, no meu último momento, vamos dizer assim, eu comecei a observar bastante o que acontece no meu entorno, o que acontece no meu bairro, na minha rua, dos meus amigos, o que se passou na minha rotina da minha vida. Então, atualmente, o meu rap é muito falando sobre mim, sobre a minha vivência. Inclusive, eu lancei uma mixtape aí que fez um barulho no underground goiano, que se chama Diretamente do Garavelo. Então, a base dela é justamente isso, diretamente do Garavelo. Então, fala sobre coisas do cotidiano de quem mora lá. Não do cotidiano daquela forma de rap mais antigo, né? Um pouco mais novo, uma forma mais trap, uma maneira mais contemporânea de como está acontecendo hoje. Porque não adianta também a gente querer ir para um caminho onde as pessoas não estão atualmente consumindo. Então a gente tem que saber jogar o jogo como ele é para a gente conseguir saber também... o seu público, né? Exatamente. Até mesmo para a gente conseguir gerar um alcance, né? Porque senão se a gente faz algo que é ou clássico demais ou moderno demais, você acaba não conseguindo atingir o público da maneira correta, né? Ou da forma que você esperava atingir eles, Sim, né? No exatamente. sentido do sentimento do que você quer passar na música. Exatamente. E assim, você disse que é desde 2015, então são 10 anos de caminhada, 10 de anos. história. Eu acho que você tem muita propriedade para falar. Quais são as dificuldades que você acha assim que tem no rap, principalmente em Goiânia? A gente sabe que é um estilo musical Sim. difícil em todo o país, né? Mas onde você vive, desde o seu bairro, desde a sua cidade até o seu estado, quais são as dificuldades? Eu vejo que, assim, a principal dificuldade do artista do rap em si, não falando só de Goiânia, é realmente ele conseguir trazer atenção pra ele, né? Porque, diferente de outros meios, a gente tem muito em outros ritmos musicais aquela questão das grandes gravadoras, das grandes influências trabalhando em torno disso. Então, o artista do rap ele já tem essa dificuldade. E se tratando de nós que estamos em Goiânia, então a gente tem essa dificuldade dobrada, porque a gente não tem, por exemplo, meios de comunicação, como eu estava falando no começo, a gente não tem formas de abranger o nosso trabalho. Então, eu vejo que a nossa evolução ela ainda está muito na base de criar formas de aparecer para o público, de conseguir gerar um alcance, de conseguir gerar um interesse. Então eu vejo que a maior dificuldade do nosso movimento goiano é realmente a própria aceitação do público. Porque muitas das vezes as pessoas elas consomem o rap, talvez elas até gostariam do artista goiano, mas elas já têm um preconceito, vamos dizer assim, por entender que ele talvez está vivendo aqui perto dele. Então assim, acontece muito no nosso movimento daquilo assim...
ah, esse maninho mora lá no Garavelo, entendeu? Sim. Então... Tipo, ele é daqui das redondezas, As então pessoas meio que não começam liga pra isso a ou não apreciar dá os o de devido fora. valor. Eu tenho uma frase que uma vez eu falei com um amigo, a gente tava debatendo sobre esse assunto, e eu falei assim, hoje eles falam, ah, esse maninho é lá do Garavelo, mas daqui a um tempo eles podem falar, nossa, ele é lá do Garavelo. Então essa diferença que a gente vem tentando buscar. Eu acho que o nosso movimento goiano, ele tá crescendo muito nisso. As redes sociais têm nos ajudado muito em relação a conseguir colocar Mas concordo. a impor uma qualidade. As pessoas começam a entender que a realidade dos artistas do mundo inteiro é assim. Então, até aqueles artistas que hoje em dia estão no topo ou que têm uma grande valorização do público, eles também começaram da mesma forma. Então, Era exatamente isso que eu ia citar também. então é a gente aprender a utilizar essas ferramentas ao nosso favor. A dificuldade ela sempre vai existir, principalmente porque a gente está num lugar onde as casas de show são voltadas para o sertanejo, onde os principais eventos até culturais em relação à prefeitura, em relação aos grandes movimentos são voltados para outros estilos musicais, né? A gente tem também o eletrofunk que, de uma forma assim, vamos dizer, de escanteio, ajuda muito o rap também, porque as pessoas começam a ver que, poxa, esse artista goiano tá fazendo isso. Então isso indiretamente ajuda muito também o artista do underground, do rap, ou de outros movimentos também de música goiana, né? Como que você acha que, tipo assim, na sua visão, sobre a sua experiência, como que você acha que a mídia ou talvez as próprias pessoas com quem você convive veem o rap? De que forma você acha que ele é visto na sociedade? O rap ele tem um estigma muito realmente da comunidade, né, de subúrbios. Essa é a estrutura do rap, né? A gente tem que entender que o rap veio de um movimento negro, de minorias. Então, realmente esse estigma que tem sobre o rap é realmente o que o rap é. O rap é da minoria. Então a gente vai aprendendo com o tempo também a lidar com isso e trabalhar da melhor forma, porque eu acho que o movimento hip hop, ele, da mesma forma que ele abrange o máximo de pessoas possível, ele também não é para todos, porque não é todo mundo que realmente vai entender o que está se passando ali. Às vezes uma pessoa falando na música sobre ter uma corrente, ou sobre ter um tênis, ou sobre ter uma roupa, talvez para algumas pessoas isso pode ser algo banal, mas para outras pessoas pode ser uma realidade que para ele era inalcançável. Então eu vejo que assim, as pessoas hoje em dia eles enxergam o rap de uma forma muito mais madura, muito mais contemporânea, muito mais atual, mas ainda tem, assim, na maioria das pessoas que não são da nossa idade, né, que pessoas que são mais velhas, eles olham o rap realmente como marginalizado, né? Então tem muito sobre isso, mas hoje o rap é um movimento, eu não sei se essa estatística é correta, mas eu acho que deve estar aí no top 5 de mais ouvidos do Brasil. Sim. Tenho certeza que sim. E o que você diria que é a sua inspiração hoje? Tanto assim, motivos para você fazer, você disse que começou por um motivo, né? Mas hoje qual seria ele? É a paixão mesmo pelo rap? Tem algum artista, talvez daqui mesmo, que você acompanha? Que tá você em se crescimento? inspire ou que tá em parceria com você? Inclusive, se você quiser, tipo, deixar alguém... O salve, né? Suas redes sociais já vou pedindo também vão desculpa tá se eu esquecer passando. alguém, se eu esquecer alguém do salve aí. Mas assim, hoje, atualmente, o que me move muito no rap, em primeiro lugar, é o amor. A gente começa a mexer com isso, inclusive até o Mano Brown fala sobre isso, né? Que ser artista é um fardo, né? Então assim, a gente às vezes coloca nosso sonho, nossas energias nisso. Então eu durmo pensando em fazer rap e acordo pensando em fazer rap todos os dias da minha vida. Então vai muito para esse estado do sonho, de tentar realmente uma melhoria de vida, de conseguir uma condição melhor para minha família, de conseguir ter uma condição melhor também. Então são várias situações que colocam a gente correndo atrás do sonho, né? Em relação a pessoas que estão assim nos apoiando e fazendo com que a gente continue nessa caminhada e são referências para nós, hoje eu tenho alguns amigos que são produtores, né? Eu vou até evitar assim falar nome, porque senão eu vou acabar esquecendo o nome de alguém, depois vai ficar chateado comigo. Mas existem muitos produtores em Goiânia que estão trabalhando mesmo assim todos os dias em prol de fazer a cultura crescer. Nós temos artistas que estão tendo uma visibilidade nacional. É óbvio que as coisas ainda estão engateando, a gente não está falando de artistas que estão no topo da cadeia, mas assim, a gente tem alguns artistas que estão furando a bolha com o underground. A gente tem artistas tipo Big Fat, que cantou no Senna, a Cal, tem o Garius também, que é um artista muito importante para a cena local, PKN e diversos outros. Eu tenho certeza que eu vou esquecer o nome de algum, depois vai ficar chateado comigo, mas assim, a nossa cena, ela vem se fortificando muito e algo muito legal é essa união entre os artistas, porque há um tempo atrás a gente tinha muita diferença entre os próprios artistas, porque o rap ele caminhava muito com a pichação, com a torcida,
com as galeras, com os movimentos urbanos mesmos. Então isso dividia muitas pessoas, porque se você torcia para um time e eu torcia para o outro, provavelmente a gente não ia se gostar muito. Sim. Então hoje eu vejo que essa geração que já chegou no rap com um rap um pouco mais estruturado, entende que essa necessidade dos artistas se juntarem, trabalharem junto e fazer com que o todo, né, o corpo do rap cresça junto, eu vejo que está sendo uma grande evolução para o momento. Então, eu acho que a gente está vivendo assim uma era de ouro do rap goiano, porque a gente está vendo pessoas que realmente estão em prol do crescimento do movimento em si, e não só do seu ego, só do seu lado artístico, né? Então, eu vejo isso com muitos bons olhos, inclusive. Eu queria puxar um gancho da pergunta da Isadora, que foi sobre motivação e algo nesse sentido. E eu queria, na verdade, está passando 1 bilhão de perguntas na minha cabeça que eu quero te perguntar. Mas agora eu vou começar perguntando sobre você falou sobre a motivação, mas eu quero saber sobre a desmotivação. Eu quero saber, tipo assim, o que te faz olhar, ou o que te fez questionar se alguma vez você deveria realmente seguir nisso, ou se valia de fato a pena. E junto com isso, eu me questiono também, trago esse questionamento para você, que você viu alguém talvez se afastar, talvez pessoas que eram próximas de você e talvez invejaram algo nesse sentido? Sim. Pô, muito legal a pergunta. A gente pensa muito no que motiva a gente, né? São milhões de motivações que eu poderia falar também, e principalmente em viver da cultura, né? Mas desmotivações são várias. Todos os dias a gente tem várias desmotivações, principalmente porque o rap hoje em dia, ele tem se tornado algo muito custoso financeiramente falando. Então, a gente está num momento onde existem vários filmmakers, pessoas que fazem videoclipes, que tiram fotos, que são produtores de instrumentais ou que produzem o áudio, produzem a música, e tudo isso hoje em dia tem evoluído, então tem aumentado o preço, mas a questão da valorização do artista não tem aumentado esse preço. Então, um clipe antigamente, a gente, sei lá, ia pagar 300, 400, quando eu comecei era uns 300 reais um videoclipe. Hoje em dia, pra você fazer um videoclipe legal, Nossa, você tem que 10 ter... anos atrás já era esse preço, imagina. Exato, então hoje em dia você vai fazer um videoclipe, eu tô falando de um videoclipe amador, você vai gastar uns 3 mil, 5, 10, depende de quanto você tem para investir. Então, uma desmotivação nessa questão é realmente esse lado da desvalorização em questão do custo mesmo, porque hoje um artista, ele consegue mover pessoas, ele consegue colocar pessoas em lugares, mas infelizmente até mesmo como o nosso meio empresarial anda caminhando, a gente não tem muitas portas e muitas oportunidades. É óbvio que isso transparece de vários anos do que aconteceu com o movimento, outras pessoas também investiram e também perderam dinheiro, ou algumas investiram e ganharam dinheiro. Esse é o jogo do business, né? O business é assim. Então, eu acho que desmotivações são essas, e pessoas que eu vi parar são várias. Eu vi várias pessoas, inclusive o que tem acontecido muito, assim, principalmente o que eu vejo ao meu redor, são pessoas que são muito boas em fazer músicas, mas que elas acabam caminhando em algo que tá ali na borda do rap, mas não é necessariamente do rap, como um produtor, que às vezes ele faz uma produção, às vezes mais voltada pro funk. Eu conheço vários amigos que são produtores, que começaram no rap, mas que hoje são mais focados no funk. Talvez pelo comercial, você quer dizer? Exatamente, pelo comercial, pela questão da valorização, por conseguir ter um alcance maior, por até mesmo esse estigma do artista do rap ter que cobrar barato, porque é algo de comunidade, que é algo daquilo. Então, já é algo minimizado pela sociedade. exato, desde então, o princípio. então tudo isso. E assim, conheço várias pessoas, então tem muitos artistas que eles acabam caminhando pro outro lado, de ser um produtor ou de trabalhar. Eu, por exemplo, tenho um mano que eu sou muito fã dele, que é o PKN, que eu vejo o mano ralando em todas as áreas possíveis do rap. E eu não vejo a hora dele ganhar dinheiro com o rap dele, porque é um mano muito bom, é um dos principais letristas do Brasil. Sinceramente falando, quando eu escuto o mano, eu falo, meu Deus, mano, por que esse artista não tem a visibilidade que ele merece? A gente sabe também que trabalhar com visibilidade, hoje em dia a gente não vive um mundo onde fazer música é o diferencial. A gente pode pegar um celular aqui, gravar e sair com uma música daqui. Então a música não é mais um diferencial, tem todo um resto que anda em torno disso. Então isso acaba frustrando muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que são artistas, mas elas não querem ser influências, vamos dizer assim. Elas não querem estar o dia Elas querem ser inteiro. reconhecidas pelo trabalho delas de serem artistas, no caso, né? E hoje em dia isso anda muito em conjunto. É praticamente impossível você conhecer uma pessoa que é artista de alguma coisa e ela não trabalha com as redes sociais, ela não se expõe. Então isso com o tempo fica cansativo, porque às vezes você começa fazendo com gás, com vontade, mas aí quando passa 1 ano, 2, 3, 4, vários anos, você começa mesmo a se frustrar. Mas faz parte do movimento também a questão da atitude, da perseverança. O rap nem sempre
a gente busca muito, óbvio, o lado financeiro, a gente busca muito essa ascensão, ser reconhecido pelas pessoas. Isso é uma mas consequência, né, do isso trabalho. Exato, isso é uma consequência. E eu vejo também que tem o lado do hip hop que é conhecer pessoas, fazer união, conviver, tirar a gente de outras situações que a gente provavelmente estaria. Então, essa questão da convivência, do senso de comunidade mesmo que os artistas geralmente têm, né, da união e tal, acho que isso é algo que me agrega muito valor também, fora o valor financeiro. Então eu realmente vivo o rap, eu vivo o hip hop, então eu sei que eu não vou conseguir mudar o meu estilo de vida por, meu Deus, eu vou parar de fazer rap. Talvez Deus queira que não, às vezes a gente dá uma esfriada, às vezes a gente dá uma acalmada, mas realmente é assim que a luta né? A gente tá fazendo algo para mudar e quem sabe para as próximas gerações a gente consiga ver algo que já esteja mais estruturado. Acho que esse seria o grande objetivo dos artistas que estão trabalhando hoje em dia, né? E voltando assim para o quesito do nosso estado, da nossa cidade, a gente falou alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Eu quero voltar para um possível ponto positivo. Você acha que aqui em Goiânia tem lugares que aceitam bem esses artistas? A gente vê muitas pessoas entrando no rap, talvez por batalhas, por algum medley, um vídeo assim de improvisação que acaba viralizando. Talvez até um corte, que é algo que tipo, hoje faz total diferença para viralizar. Sim. Porque hoje viralizar também conta muito com essa questão de reconhecimento. Exato. E hoje o reconhecimento é muito mais difícil. Tem algum lugar aqui em Goiânia que você acha que costuma receber esse tipo de artistas? É voltado mais para o underground? Goiânia, ela passou por vários lugares que foi fazendo implantando essa questão de trazer o underground para uma forma rentável, né? Então a gente teve outras casas no passado. Atualmente a gente teve uma casa que é engraçado esse assunto porque ela fechou recentemente, tem mais ou menos um mês, ou menos de um mês, que se chamava Point. Essa casa, inclusive, nós trabalhamos na curadoria dela, ali na questão também, nós fizemos os grafites, fizemos toda a parte visual. Isso é algo que você comentou no off e eu vou querer perguntar pra você. Então, assim, era um ambiente, assim, muito agradável, muito legal. Trouxe, acho que em 4 meses, trouxe mais de 12 artistas de fora. O lugar trazia um artista de fora e um artista local. Eu sei que o Point não acabou, vai ter outros lugares, mas assim, a gente vive um momento que a gente realmente não tem muitas pessoas que estão se colocando nessa situação de investir no movimento. Eu entendo também porque a noite goiana, ela é uma noite assim, ela tem algumas peculiaridades em relação a como os jovens curtem, a cena do eletrofunk é muito forte, a cena do sertanejo é muito forte. Então o rap acaba brigando com leões mesmo. Sim. Então, realmente implantar isso. Mas eu vejo que nesse ano de 2025 a gente teve muita diferença em relação a como o público agrada, como o público agrega ao movimento. As pessoas estão entendendo essa questão de pagar para entrar, de consumir no lugar. Então são situações que a gente tem que entender que o movimento sobrevive assim. Não quer dizer que o movimento precisa que seja sempre assim, porque o rap vai estar na batalha, o rap vai estar na sua casa, o rap vai estar com você cantando sozinho, com você cantando com o seu amigo. Mas a gente realmente precisa dessa parte do próximo passo, né? A gente precisa do próximo passo. Então, eu vejo que atualmente é difícil falar um lugar onde a gente consegue ver o rap acontecendo. Acontece mais focado realmente em artistas de fora e tal. Então, já fica aí para os empresários que estão querendo pensar em alguma coisa. O movimento está existindo, só falta você aí fortalecer nós. Porque se nós tivesse a condição, nós fazia acontecer, pode ter certeza. E outra coisa também é que você citou sobre algumas pessoas, tipo, desvalorizarem por serem artistas pequenos ou por talvez ter, igual você falou, ter vindo do Garavelo. Tipo, aquele maninho veio do Garavelo, então, tipo, não dá muita bola. Mas eu acho que as pessoas se esquecem muito de que, na verdade, todo mundo que tá na mídia começou assim. E a gente chegou a relacionar, você chegou a relacionar o rap e o movimento com talvez a marginalização ou a pichação, que é algo que muitos artistas fazem hoje em dia, que é muito desvalorizado e que eu acho extremamente bonito. Eu queria saber um pouco de como você começou nessa carreira da pichação que você disse pra gente antes de a gente começar a gravar aqui. E tipo, se começou junto com a música ou se foi algo à parte, que você tinha o dom ou achava legal ou se inspirava em alguém e aí começou a fazer. Eu tenho até uma pergunta também pra complementar isso. Tem diferença entre pichação e grafite? Ensina isso pra gente. Que eu acho que isso também é algo muito verdade. Começar, inclusive, eu acho que eu devo ter errado. Não, sem querer, desculpa. Assim, essa questão de pichação e grafite,
nós que somos do grafite, nós que somos do movimento, para nós não há diferença. Sim. Talvez para quem vê como design, para quem olha com os olhos, vai ver que a pichação é aquilo reto, preto, na maioria das vezes e tal. Para nós o grafite, o diferencial é que o grafite vai ser colorido, vai ter ali talvez um trabalho de design maior e tal. Então para nós não há diferença. É óbvio que no senso de comunidade há uma diferença, porque o grafite muitas das vezes retrata uma arte, tem um trabalho mais rebruscado, mas eu, como pertencente do movimento, eu não posso falar algo que eu não acho. Então, assim, realmente para mim pichação e grafite são a mesma coisa. Óbvio que o grafite ele tem, não sempre, né? Mas às vezes o grafite ele tem ali uma dedicação maior do artista em questão de aprender, talvez mais detalhado, exato, né? de colocar mais elementos, de aprender coloração, sombra e tal. Isso é algo um pouco mais complexo. Já como isso aconteceu na minha vida, o primeiro movimento, assim, vamos dizer, o primeiro grupo que eu pertenci foi a pichação. Eu nasci num bairro, no Jardim América, alguns anos atrás, né? E lá naquela época, assim, eu comecei a reparar que todos os meus amigos eram pichadores. Então, no dia que eu aprendi a ler como eram as letras do picho, eu comecei a falar, uai, gordo? Ah, mas gordo é o gordo. Ah, pezão é o pezão, é o pezão. Cabeça é o cabeça, né? Então, comecei a perceber que todos os meus amigos faziam parte desse movimento. Então, assim, de tabela, eu acabei me colocando nisso também. Olha, peraí, eu gostaria de complementar, é porque eu sou muito leiga no assunto, tipo, muito leiga mesmo. Mas, por exemplo, isso Da minha touca? Da sua touca e do seu moletom. Isso é o que exatamente? Esse daqui seria uma tag, né? Esse aqui seria uma tag que está mais próximo da pichação, né? Que seria um elemento da pichação. E esse daqui seria o mais grafite, que aqui são letras mais desenhadas, torneadas. Isso, né? que elas já Algo tem nesse contorno, já tem uma sombra e tal. Mas isso também é algo muito técnico, né? Então realmente é alguém que sabe mais. É como a gente falar o rap, o trap, o grime, o drill. Então são subgêneros do mesmo movimento. Por isso que eu falo que o grafite e a pichação são a mesma coisa, mas cada um tá ali dentro de uma. Cada um tem suas nuances. Cada um tem suas nuances. E sobre como a pichação surgiu na minha vida, então eu tive esse início ali na minha juventude e tal. Só que em um determinado momento eu comecei a me envolver com outras coisas do crime e tal, então eu não podia mais estar na rua de costa com a lata na mão. Então eu acabei ficando um tempo longe da pichação e depois, anos depois, eu casei com a Lohane, a minha esposa, né? Eu casei com ela e ela já fazia grafite, eu já conhecia ela através do grafite. Então, no começo eu não queria muito fazer porque eu me sentia como se eu estivesse atravessando o espaço dela, como se eu estivesse, sabe, sendo uma pessoa me colocando num lugar onde não deveria. E depois ela me falou, não, vamos junto, vamos fazer. Você sentiu que você estava tipo, meio que tirando isso dela e tornando algo seu? Exato, como se eu estivesse roubando uma peculiaridade dela para algo assim, o que esse menino tá querendo se envolver nisso? Mas depois de um tempo eu vi que era muito mais em questão da gente ter mesmo um companheirismo e se apoiar e fazer junto. Então a gente, assim, a história é bem longa, a gente tem toda uma história por trás. O grafite ele me salvou das ruas, então assim, foi o que realmente me deu uma vida digna, onde eu comecei a rentabilizar um dinheiro com a arte mesmo, foi com o grafite. Isso não tem muitos anos, então foi uma transformação muito grande para nós, porque a gente teve que se livrar de muitas coisas, a gente tinha um costume financeiro de uma forma, que depois virou outra, e graças a Deus hoje o grafite está crescendo, a gente está tendo já uma estabilidade financeira um pouco maior, e a gente vai aprendendo como é a vida do artista, é muito complicado, né? Mas eu fico muito grato e muito feliz porque eu vejo que o rap e o grafite conseguem andar junto nesse contexto de underground, né? De ser do underground. Isso me ajuda muito no meu lado também músico. Então o grafite, ao mesmo tempo que ele me salvou, ao mesmo tempo que ele me deu uma liberdade de poder ter minha liberdade financeira, ele também me deu tempo, porque a gente tem tempo agora para fazer música. Provavelmente pessoas que trabalham, que são CLT, que tem um horário para estar num lugar e tal, elas dificilmente conseguem ser maleáveis com a música. E a música é muito difícil. Às vezes você tá lá 3 horas da manhã na sua casa e te deu uma inspiração. O que você vai fazer? Não tem jeito, você tem que aproveitar aquele momento. Então a música tem muito esse sentido. Então, assim, agradeço muito a isso e sou feliz em fazer parte desse movimento. Inclusive, busco aprender sempre nos dois, busco aprender no rap, busco aprender no grafite e ter essa evolução a cada dia, porque, né, a gente não pode se estagnar, né? Tem que continuar evoluindo para buscar novos lugares, né? Você disse que... Oh, meu Deus, a pergunta me fugiu da cabeça agora. Deixa eu puxar uma. Vai. Sobre as suas conquistas, assim, eu diria. Você estava compartilhando, né? Ela tá atrás das câmeras, gente. Ela tá com vergonha, mas eu vou falar sobre a conquista deles.
que eles já fizeram mais de 1000 grafites aqui em Goiânia, né? Tem parceria com a prefeitura, não é? Na verdade a gente dá um curso, né, no CRJ, que é um curso de graça para todo mundo que quiser chegar lá, se inscrever. Então esse curso a gente, ele é bancado pela prefeitura, então assim, a gente... É complicado você falar que você faz grafite e a prefeitura, porque são duas coisas que não se batem muito. Mas só que a gente está em 2025, vamos ser um pouco mais atual, vamos entender... Tem que tirar esse estigma. Exato, vamos entender que assim, ali é um lugar onde, por mais que seja um dinheiro de prefeitura, a gente está ali ensinando crianças, a gente está ali passando um conhecimento e principalmente essa questão do hip hop, porque essa união do hip hop, essa compreensão de que você pode ser valorizado através da sua arte, porque a gente vive numa juventude hoje que se ele não é valorizado pela arte, ele vai buscar outras formas de se preencher nesse vazio. Então eu prefiro muito mais que esse vazio seja preenchido pela arte, pela música, do que por algo banal, fútil, como foi na minha vida, porque eu tive diversos amigos que morreram, eu tive diversas situações, eu fui preso, eu perdi a minha moral dentro de casa, então eu saí de casa muito cedo. Eu tenho meus pais, são dois pais, meu pai e minha mãe sempre foram juntos, são pais presentes, não tiveram culpa nenhuma nisso. Isso foi realmente os ambientes que eu vivi, as situações que me colocaram e os desejos da gente querer fazer as coisas muito rápido, da gente ter aquilo que a gente imagina que não vai ter. Então eu vejo que o que o hip hop, o que o grafite, o que o rap pode fazer na vida de uma pessoa é isso. Te dá uma condição onde você conhece pessoas, onde você tem ali a sua rotina, o seu jeito, o seu lifestyle. Então eu vejo isso com bons olhos demais. Vejo que, por mais que seja grafite com prefeitura, né, não tem coisas que se combinam muito, mas eu acho que independente disso, a gente está fazendo em prol das pessoas e não em prol do que os outros vão achar que é. Isso pra mim não vai mudar nada na minha vida. Deixa eu só, porque eu lembrei a pergunta que eu ia fazer. E você tinha citado, tipo assim, quando você tá lá 3 horas da manhã e aí surge aquele pico de criatividade, você tem que usar aquela energia pra fazer algo do seu trabalho, algo nesse sentido. E eu queria saber, tipo assim, pra você, você acha que esse despertar, assim, nossa, vou lá, pensei em alguma coisa, você acha que isso surge quando? Tipo assim, eu ouvi falar... Não é nesse sentido não, eu quero dizer no sentido literal. Por exemplo, eu vi um estudo que geralmente as pessoas tendem a ser mais criativas à noite. Então, na hora de dormir, quando você tá naquele quase sono lá, você tem uma ideiazinha que talvez pode mudar tudo. E eu queria saber de você, quando que essa sua criatividade vem à tona? Tem momentos específicos que você busca ela? Ou é quando você menos espera? Ou é à noite? Nós artistas do rap, a gente tem um diferencial dos outros estilos musicais, que fazer música pra nós é um pouco mais fácil, né? Assim, questão da gente precisa só de um microfone e de um beat, a gente faz um rap. Então, não sei como vocês conseguem fazer isso. Então, assim, eu pelo menos tenho diversas formas, eu gosto muito de pratico muito. Nem sempre sai uma música completa, às vezes sai um verso, às vezes sai uma música, às vezes sai um pedaço. Então, eu pratico muito, a gente começa a entender que as situações do nosso cotidiano, pelo menos igual eu falei, que as situações do cotidiano eram o que eu estava usando de base nas minhas músicas. Então, às vezes eu estava ali andando na rua e pegava uma frase, pegava uma situação, guardava aquilo. Mas em relação a momentos que a gente é mais produtivo, eu pelo menos sinto que realmente a noite ela é mais propícia para isso. Eu não sei porquê. Às vezes também quando eu acordo, no primeiro momento que eu acordo, às vezes também eu me sinto muito produtivo. Mas eu gosto mais de produzir assim na noite, na madrugada. Eu acho que a gente está com a cabeça talvez mais livre, a gente tá com mais meio liberdade. Que, a gente já fez tudo que tinha pra fazer no dia, aproveitar essa hora da noite pra surgir alguma ideia, assim. Exato. Mas assim, só complementando, eu também acho que o artista ele não pode se botar amarras. Então, assim, eu busco fazer o tempo todo. A hora que tiver a oportunidade de fazer... Não tem limite, tem que fazer. Não é sempre que vai sair algo muito bom, mas a gente tem que estar... É igual jogar bola, você tem que estar sempre treinando. Você pode ser bom de bola, se você não ficar treinando, você não vai conseguir acertar. Eu acho que não é nem sobre isso, mas acho que toda a área da vida é assim. Inclusive, é algo que as pessoas têm que aprender a lidar, é que elas vão fracassar. Elas vão fracassar em algum momento, sabe? Só que aí tá aí que diferencia quem deu certo de quem deu errado. Que é o ir lá, fracassar e mesmo assim tentar e fazer acontecer. A diferença do campeão é só que ele fracassou mais e persistiu mais, né? Exatamente. Com certeza. E
algo assim que vou falar por nós duas, porque nós consumimos e gostamos muito. Ah, eu sabia que você ia citar Que é esse sobre algum. batalha de rima. Sim. A gente sempre assistiu muito. E em 2024, se eu não me engano, a ganhadora da KM. Goiânia. a KM, ela ganhou o nacional, Ela né? representou muito E Goiânia. assim, eu acho que eu não sei se tá uma única pessoa que batalhou na Batalha da Aldeia ou em um festival, um campeonato tão grande daqui de Goiânia. É, eu então, acho que pra nunca mim, levaram foi esse uma nome. surpresa quando eu descobri que ela era daqui de Goiânia. Isso influenciou de alguma forma a cena do rap na época ou Demais. depois disso? Já tiveram vários artistas da Batalha de Rima, né? Vários MCs da Batalha de Rima que já foram pra Batalha da Aldeia, já foram pra outras batalhas gigantes. A gente sempre teve um representante do Goiás no Nacional, né? Vamos dizer assim. Muitas das vezes são representantes de Goiânia. A KM, o que ela fez é algo histórico, principalmente por ser também uma mulher, né? Ela tem mulher preta. Exato. Então, assim, ela tem uma representatividade imensa no movimento por tudo que ela faz. Então, ainda mais por ser alguém que está no interior, num lugar onde o movimento ainda é menor. Então, realmente, assim, algo histórico para toda a estrutura do rap nacional, não só para nós. Então, nós de tabela, com certeza tivemos essa valorização. A Batalha de Rima, ela tem uma força muito grande porque ela agrada desde a mamãe ao vô, desde a criança ao mais velho. Então, a Batalha de Rima, ela tem dado essa força para o movimento de uma maneira coletiva para todo mundo. Só que a Batalha de Rima, ela muitas das vezes também ela caminha muito em contexto do que realmente é o urbano. Então vou dar um ponto do seguinte: lá no Garavelo, esse ano o representante goiano, o representante de Goiás foi um artista lá do Garavelo, foi o Giovanni, de lá também. Eu não sabia. A gente tem uma batalha que chamava Batalha do Garavelo. Existe uma praça que antigamente era um hospital. Esse hospital ele foi demolido para transformar nessa praça. Nessa praça tem um lugar que é como se fosse um teatro para realmente haver apresentações. Então as pessoas se moveram, fizeram um contexto com a Secretaria de Cultura e conseguiram esse espaço para ter uma batalha de rima toda sexta-feira. Essa batalha de rima aconteceu, ficou gigante, passou a ser uma das assim, mais reconhecidas do estado. Só que infelizmente, como é a nossa cultura e como é o nosso movimento das coisas que acontecem em Goiânia, começou a acontecer várias coisas em relação a polícia, em relação ao boicote. Então aconteceu algumas situações, a famosa marginalização. Então passou a acontecer algumas coisas que nós que vivemos o movimento, o cara falar que lá estava gerando sujeira ou que lá estava gerando barulho, uma praça gera sujeira e gera barulho, então tem que ter pessoas para limpar e tem que ter obviamente uma organização que estava acontecendo. Então eu fico muito triste porque eu moro lá, né, na verdade. Então eu vi aquele lugar ser palco de várias coisas diferentes e que estava tendo um momento onde a gente estava vendo que a cultura estava tendo uma força muito grande. A gente vê isso sendo boicotado mais uma vez. Então tá aqui mais uma das chaves do porquê que o nosso movimento goiano sempre teve dificuldades. Então, Batalha do Maranhas, a Praça é Roça, Chorinho, Grande Hotel, vários movimentos sempre acabaram da mesma forma, com a polícia reprimindo, ao invés... É óbvio que a gente não está falando que só tem santo nesse lugar, não. É óbvio E a que vai gente ter também pessoas... não tá falando que a polícia é errada. Exato, a gente só está querendo dizer o que aconteceu, mas assim, eu acredito que o nosso movimento, ele tem muito essa dificuldade em Goiás justamente por conta mesmo do coronelismo, dessa forma de olhar as coisas mais Talvez mais de maneira mais abstratas, fechada, de né? maneira mais fechada, não entender que há lados negativos, sim, é óbvio que a gente não está falando que é sempre coisas positivas, mas eu vejo que esse movimento tem muito mais a enriquecer do que a empobrecer a comunidade. Então, acho que as batalhas de rima fortalecem muito o nosso movimento, dá muitas forças, abre mais espaço para mais artistas, para novos MCs, para criançada, para pessoas que já estão há mais tempo também. Então, assim, a batalha de rima hoje ela é realmente algo que está rompendo muitas fronteiras, e seja no rap goiano ou em qualquer outro movimento. E eu acho que, tipo assim como todo gênero musical, como o sertanejo, como o funk, como todos, na minha opinião, o rap é um dos movimentos artísticos de música que mais conscientizam ou criam um senso crítico nas pessoas hoje em dia, que principalmente estão precisando, porque hoje em dia é tudo sobre internet, sobre viralizar, então as pessoas andam muito mais alienadas a isso do que ao que de fato acontece ao redor delas. Então, por exemplo, muitas pessoas provavelmente nem sabem de movimentos como esse que acontecem aqui em Goiânia, como você falou das praças ou algo nesse sentido.
E eu sinto que o rap e o trap, ou o movimento artístico de lugares, principalmente de periferia, vieram para conscientizar essas pessoas de que algo de errado, ou algum problema, ou às vezes nem é de errado, às vezes é só pessoas normais querendo falar um pouco sobre a vivência delas. Eu não lembro, na verdade, qual era a primeira frase que eu falei, mas eu montei essa conclusão na minha cabeça, e eu só queria dar minha opinião, que eu acho que o rap veio pra isso, veio pra crescer e veio pra criar senso crítico, principalmente em crianças, né, hoje em dia. Eu vejo que o movimento rap, ele tem uma força, assim, muito grande, porque ele é a voz daquelas pessoas que não tinham voz em outros lugares, né? Então, a gente vê que, por exemplo, igual a gente estava falando, muitas das vezes as pessoas não entendem por que o mano está valorizando um tênis que ele está usando, ou por que o mano está falando sobre algo tão comum da vida, porque aquela realidade dele é diferente a isso. Então a gente também começa a perceber que muitas das vezes nos outros movimentos as pessoas não se sentem dentro dele. Então, como o sertanejo está acontecendo hoje em dia, ele está indo para um lado bem mais comercial, para um lado assim, bem leviano, são assuntos que geralmente não falam sobre questões da sociedade. Hoje a gente tem um trap que também nem sempre está falando sobre coisas da sociedade, às vezes está falando sobre sujeira mesmo, sobre coisas mais às vezes nem tá falando marginais, nada com nada. às vezes nem tá falando nada com nada, mas a gente tem que entender que o rap, ele é esse movimento de protesto, ele é esse movimento de falar algo que não está sendo dito, mas e que também não é obrigação dele sempre, não. Às vezes o cara tá falando uma graça a origem dele, mas exato. isso não significa que todo mundo tem que se adequar a fazer Exato. esse tipo de coisa. Também não pode ir longe demais, mas você também não precisa ficar preso ali, porque a gente querendo não tá em 2025. Você precisa fazer coisas que gerem resultados, né? Se você quer fazer uma música boa para ser a melhor música para seu pai, para sua mãe, para seus amigos ouvir, vai ser legal. Se você quer fazer algo que realmente vai mudar, vai ter uma grande aceitação, ou vai ter um alcance, você precisa saber jogar, você precisa usar as ferramentas da melhor forma, né? Eu acho que, assim, nós como um todo, né? Nós temos que começar a entender que coisas boas não tem em todos os lugares, né? Coisas boas e coisas ruins. Então, parar um movimento que talvez, igual você disse, está tirando pessoas de lugares ruins, que está fazendo com que pessoas consigam mostrar a sua arte, mostrar um talento, um dom A mesmo, criatividade. né? Eu acho que assim, parar Essencial. um movimento, né? Quando algo tava caminhando para crescer, caminhando para dar certo, e você tira, igual, por exemplo, eu sou uma pessoa que mora aqui em Goiânia, mas eu não conhecia nenhuma dessas batalhas que você tá falando. E olha que eu sempre gostei de batalhas de rima. Tem várias. Inclusive hoje, nós estamos na quinta-feira, né? Hoje é Batalha da Paz, lá na cidade de Nova Esperança, uma das batalhas mais fortes de Goiânia, inclusive. Goiânia tem batalha de segunda a segunda. Então fica aí também a dica para as pessoas que estão assistindo, que gostam também do movimento, né? Ou que querem entrar ou participar, ou pode procurar que tem uma batalha perto da sua casa em algum dia da semana. É só você dar uma pesquisada que você vai encontrar. E teve outra coisa que você falou que eu acredito e defendo muito, que é o rap, ele faz com que pessoas que não seriam ouvidas comecem a ser ouvidas. Quando eu comecei a ver batalhas de rima, a gente tinha como criança batalhando, uma criança, duas crianças, assim, novas. E aí aquilo já era assim, gente... surpreendente, como né? Uma pessoa de 13 anos tá conseguindo falar tudo isso. E falava sobre a sociedade, questionava sobre a política e tudo mais. Hoje em dia, em 2025, a gente vê que o rap tá crescendo quando a gente percebe que tem mais pessoas novas, mais adolescentes tem cada que já estão vez mais pessoas. Nesse mundo mesmo, né? Então é muito bom ver que, mesmo que de forma pequena, tá crescendo, né? Sim, com Um certeza. exemplo disso já foi citado aqui, que é a KM, que Ela é super nova, né? representou demais. E eu acho que esse movimento é extremamente importante para nossa sociedade hoje em dia. E acho que na verdade é um movimento que nunca vai acabar. Porque enquanto houver essa marginalização ou esse sistema, vão ter pessoas que não são ouvidas de forma alguma e que querem ser ouvidas. E eu creio que a maioria dessas pessoas busquem isso, de certa forma, no rap. Sim. E eu vejo também que com essa questão, atualmente, as redes sociais, as crianças, os jovens, hoje em dia eles entram no movimento tendo uma noção muito maior do que realmente, do que eram comigo, por exemplo. Eu me coloquei no movimento, eu não fui alguém que observei o rap e falei, nossa, eu quero fazer parte do rap. Eu, de alguma forma, em algum momento, eu falei, meu Deus, é aqui que eu tenho que estar. Então, eu vejo que isso hoje reflete muito nas pessoas em relação... No começo, por exemplo,
eu sempre fui assim, desde mais novo, eu sempre fui mais voltado assim pra usar uma roupa mais larga, usar um boné, a barreta. Então isso naquela época era algo aversivo, a pessoa via você usando uma barreta na rua e falava, meu Deus, esse menino é bandido, deixa eu passar pro lado da rua. E hoje a gente já tem uma certa... Uma melhor visão uma melhor disso. visão quanto a isso. Então eu vejo que hoje os jovens, eles já têm uma estrutura maior, já conseguem entrar no movimento já sabendo como se portar, já sabendo um pouco mais até como se vestir, como fazer, como curtir um rolê e tal. Então eu vejo uma grande evolução nisso e acho que todo mundo tende a colher. Quanto mais evoluído o movimento tiver, quanto mais bem estruturado, todo mundo que faz parte dele vai colher bons frutos disso, né? E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse suas redes sociais pra gente. Eu gostaria de fazer uma única pergunta antes de finalizar. Show de bola. Que é... Você falou muito sobre o que você viveu, né? Eu queria saber sobre o que você ainda quer viver. Tipo assim, o que você espera pra, por exemplo, daqui 10, 15, 20 anos, o que você espera pra você que o rap te traga? E fala um pouquinho também como que tá a sua situação agora. Hoje em dia, tem música disponível? Você costuma fazer lançamento? Como que funciona isso? Sim. Eu tenho um canal no YouTube, chama CHTS, em qualquer lugar que você for colocar no Spotify, no Deezer, na Apple Music, CHTS. Tem bastante música lá, de diversos tipos diferentes. Eu venho buscando fazer algo mais voltado para o underground, com uma característica mais minha mesmo. Não é algo que você vai encontrar muito por aí. Para algumas pessoas vai ser um pouco aversivo, para outras vai ser algo diferente. Talvez você goste ou não. Eu, assim, em relação ao que a gente busca, né, ao que a gente sonha, pô, eu sempre tenho algo em mim para sonhar grande, para sonhar gigante. Eu quero realmente ver o nosso movimento do rap goiano crescendo, ver a gente estruturado, tendo artistas participando de grandes festivais, ver a nossa música chegando em outros lugares. Quando a gente, principalmente nesse momento agora, esse ano, teve alguns artistas nossos que foram cantar em festivais, alguns artistas goianos que foram cantar no Sena, então isso acabou gerando, a gente percebe que as pessoas de outros estados olham para nós realmente como roceiro, como, por que vocês não estão cantando sertanejo? Por que vocês não fazem aquilo? Então eu vejo que esse é o momento da gente realmente fazer esse embate, da gente mostrar para as pessoas que independente de onde você mora, porque nós aqui estamos representando o interior, mas nós estamos representando as pessoas que estão fora do eixo. Então às vezes para um moleque que mora lá no Amapá, ou ele mora lá no Acre, então ele pode se sentir também representado com a gente. Então eu acho que assim, o meu maior sonho no rap é realmente conseguir ver que o nosso movimento esteja estruturado, onde a gente consiga ver novos artistas surgindo, que as nossas engrenagens comecem a girar de forma como um relógio mesmo, do tipo que todo mundo consiga se manter. Óbvio que não todo mundo vai se manter no mundo, isso é impossível, porque né, só você começar hoje que você vai, né? Mas assim, a gente fala mais essa questão daquelas pessoas que já estão trabalhando há um tempo, desde o produtor, do beatmaker, ao maninho que tá lá enrolando o cabo, ao maninho que tá mexendo na luz, no vídeo, no som. Então, eu vejo que isso é possível, a gente está tendo um grande crescimento, o movimento rap fora do Brasil e também no Brasil está tendo um crescimento muito grande financeiramente falando. Hoje os grandes festivais mundiais sempre vai ter um artista do rap, do trap. Então, o meu sonho é isso, ver o nosso movimento crescendo realmente de uma forma nacional e internacional, porque eu vejo que em toda a nossa história do rap goiano a gente sempre teve grandes artistas muito, muito bons, com qualidade, sabendo fazer como deve fazer, mas que infelizmente não teve o alcance que merecia, mas isso também faz parte do jogo. A gente tem que ir se movendo e não olhar para o passado, os acertos, e levar isso em consideração para o futuro, exatamente. E para finalizar, primeiro eu queria agradecer por Muito você obrigado. ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra Obrigado estar com demais, você. Foi muito bom esse escutar, papo, inclusive, até pra gente aprender um pouco Obrigado. mais. Acho que foi e lançar tanto- conhecimento pras pessoas que estão assistindo. Sim. E para finalizar, eu queria que você falasse suas redes sociais. Se você quiser deixar alguma Algum música, recado, alguma música, é a sua hora. Show demais. Minhas redes sociais é CHTS Original, onde você quiser olhar lá, tem no TikTok. No YouTube é CHTS Original também. No Instagram é CHTS Original também. No TikTok é CHTS Original também. Então, se você quiser procurar lá no Spotify, CHTS, C de casa, H de homem, T de tatu, S de sapo. Não tem como errar. E é isso. Procurar a gente lá. Eu recentemente lancei um EP chamado Diretamente do Garavelo. Tem outras músicas lá também, se você quiser procurar, eu tenho certeza que você vai curtir alguma coisa ou outra. Tenho muitos lançamentos para 2026, tenho muitos projetos que estão vindo aí, graças a Deus, participações com artistas locais. A gente tem
Muitos artistas também nacionais que estão acompanhando a gente, fico muito feliz disso, artistas de renome aí, que tem já uma grande carreira, que acompanha a gente no dia a dia, que troca uma ideia, então a gente se sente muito feliz em fazer isso. Quero agradecer também a oportunidade da gente estar podendo trocar essa ideia, porque o nosso movimento sempre precisa de estar apresentado para novas pessoas, então talvez você pode não curtir o meu estilo musical, a forma como eu faço, mas dá uma pesquisada, talvez você vai gostar de um artista que está aí pela cidade, a gente tem vários artistas. O movimento é muito grande. A gente tem vários artistas foda. Eu tô tentando pensar aqui, que eu sei que eu esqueci alguém na hora que eu mandei o salve, mas aí depois na hora que eu estiver indo embora eu vou falar, nossa, esqueci do mano. Mas é isso, tem muito artista foda aí na cidade. Pode procurar que eu tenho certeza que você vai achar. Tem a galera que faz o Airbnb, tem a galera que faz o trap mais trap, que faz o bagulho mais cantado, que faz o boom bap, que faz isso, faz aquilo. Basta você dar uma procuradinha que você vai achar e eu tenho certeza que você vai encontrar alguém. Alguma coisa vai gostar, com certeza. De alguma coisa você vai gostar. Esse foi um ano onde muitos artistas do rap goiano fizeram muitos lançamentos, muitas mixtapes, EPs, projetos, singles, videoclipes, muitas participações entre os próprios artistas. Então, assim, tá sendo um momento de ouro. Muitos artistas conseguindo ter essa consagração também de poder se colocar na música verdadeiramente. Então, fico feliz mais uma vez, agradeço e é isso, vamos fazer acontecer. Quem tiver curiosidade, só jogar lá CHTS que você vai encontrar. Muito obrigado e tamo junto. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido conosco. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tamo junto.